Provérbios 16 fala assim que muitos são os planos do coração do homem, né? Mas a última palavra vem de Deus. Então, se eu não me engano, versos 3, assim, que a gente deve apresentar a Deus, né, os nossos planos para que Ele possa confirmá-los, né, ou não. Mas, então, assim, é muito importante que todos os dias nós possamos colocar em oração diante de Deus, né, que precisamos fazer. Então, assim, esse momento é um momento muito especial, onde é muito importante, sim, às vezes a gente dá uma paradinha, né, na nossa vida para meditar na palavra do Senhor. E como nós fazemos a nossa devocional, talvez você não possa parar nesse horário, é 9 horas, às vezes está, né, para você na metade do teu dia, mas você pode depois entrar no YouTube, nosso canal do YouTube, Franz Alex Oficial, inscreve-se lá, clica no sininho e você pode depois durante o dia estar assistindo, tá, a nossa devocional. Muito bem, nós estamos estudando então, hoje iniciamos Colossenses, o livro de Colossenses, capítulo 1, concluímos anteontem o livro de Filipenses e hoje então vamos iniciar o livro de Colossenses. Queridos, o que você precisa saber do livro de Colossenses? Essa carta aqui foi escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, né? Uma igreja fundada em Colossos. A gente não tem muita informação, não foi Paulo que fundou essa igreja. Na verdade, Paulo nunca esteve, né, nessa igreja. Ele escreve para ela, mas nunca esteve nela. O que se sabe é que nesta época, né, ali próximo ao ano 46, mais ou menos ali, depois de Cristo, houve um terremoto muito violento naquela região, na região ali da Turquia, né, onde pega ali Laodiceia, né, uma série onde foi destruída, né, muitas cidades, dentre elas Colossos, Laodiceia também. Laodiceia, por ser uma cidade muito rica, uma cidade comercial, ela se recupera muito facilmente, mas Colossos não. E aqui a gente vê então Paulo escrevendo a igreja, né, que tinha ali em Colossos na época, muito possivelmente fundada por Epáfras, né, um discípulo fiel de Paulo. Mas nós vamos então lê-la e você vai ver a maneira que ele fala com essa igreja, e sobre o que ele fala com ela. Vamos lá então? Vamos lá, pastora? Vamos lá então. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então observe como a gente sempre tem ensinado e pontuado, o destinatário, o remetente, ele se apresenta, né, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Ele mostra as credenciais dele, querido. Por quê? Porque é óbvio, a gente sabe que muitos de nós temos, puxa, mas quem é apóstolo? Apóstolo é só aqueles que realmente estiveram com Cristo Jesus, e Paulo não esteve com Cristo Jesus, e os colossenses sabem disso. Então aqui ele fala assim, não, mas eu sou apóstolo pela vontade de Cristo, né? Porque ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Você estudou isso com a gente quando você estudou Atos dos Apóstolos, né? Então ele fala a credencial dele, ele fala também quem está com ele, que é Timóteo, o filho amado dele, tá? Fala a quem ele escreve, então aos santos e fiéis, tá, em Cristo, que estão em Colossos, tá? E a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Senhor, ou seja, né, que esse favor de Deus esteja sobre todos vocês. Vamos lá. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. E o que eu preciso ressaltar aqui, gente? Lembra que eu falei que houve um terremoto, né? Tinha havido uma grande destruição na cidade. Essa igreja, ela desponta, tá? Como uma igreja assim, cheia de fé. É isso que o verso 4 fala. Paulo fala assim, olha, nós temos ouvido, né, falar, eu oro por vocês, né, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo, tá? E do amor que tem por todos os santos. Porque eles se sobressaíam neste cuidado, né, com os santos, com os irmãos da igreja, tá? E daí Paulo fala o quê, né? De uma esperança, né? O verso 5, né? Por causa da esperança que está reservada nos céus. Tá? E agora ele vai preparar todo um pano de fundo para falar então do Evangelho e vai falar de Cristo. Tá? E eu quero que você fala desse Evangelho que vai frutificando e crescendo, né? É um Evangelho que dá frutos e também ele cresce. Exatamente. Observe o que ele fala agora no verso 7 sobre Epáfras. Vocês
aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Aqui que sugere que possivelmente foi Epáfras que abriu ou deu início a essa igreja em Colosso, ok? Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Esse então era o foco de Paulo. Olha, a nossa oração ela está em que vocês tenham conhecimento da vontade de Deus, tá? E sabedoria e entendimento espiritual. Por que ele fala entendimento espiritual? Porque assim como nas demais regiões, que o agnosticismo continua se levantando, aqui também muitas outras seitas misturando judaísmo com cristianismo, com religiões orientais e muito misticismo. Então ele fala, ó, vocês precisam ter sabedoria e entendimento espiritual para poder combater essa batalha. Então por isso que ele fala, nós oramos para que vocês possam saber a vontade de Deus e ter sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ok, então aqui ele como a pastora falou, ele fala, né, sobre a importância de frutificar, né? Ele fala da boa obra que precisa crescer no conhecimento de Deus, fala de nós sermos fortalecidos com poder, né, de acordo com a força da glória de Deus, tá? Que nós devemos dar graças, né, ao Pai, que nós somos dignos de participar de uma herança entre os santos no reino da luz. E daí ele fala assim, por que do reino da luz? Porque nós somos tirados das trevas. Ele é justamente o versos 13, ele nos resgatou do domínio das trevas, vocês não andam mais em trevas. E ele fala para nós sermos cheios do pleno conhecimento da vontade dele, porque dessa forma nós vamos agradá-lo, como ele diz assim, né? E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Exatamente. Interessante que o apóstolo tem a preocupação de posicionar eles para que eles vivam de forma digna. Não é qualquer conhecimento, é conhecer a vontade de Deus para sua vida hoje. Hoje você tem que buscar qual é a vontade do Senhor para o teu dia hoje. Há uma vontade do Senhor para o teu dia hoje. É essa que você tem que buscar. Eu acredito que você acordou nesse dia pensando nas suas vontades, né? Puxa, hoje eu pretendo fazer isso, pretendo fazer aquilo. Agora, assim, qual é a vontade do Senhor para o teu dia? Essa que deve ser buscada a fim de que nós possamos agradá-lo. E uma vez que nós os agradamos, nós vamos ter a consequência de agradar ao Senhor, que são muito maravilhosas, né? É isso aí. E agora o texto vai falar então da supremacia de Cristo. Você vê, querido, ao contrário da carta para os Filipenses que nós vimos, aos Efésios, fala muito sobre o corpo de Cristo. Aqui ele vai falar sobre o cabeça, sobre Cristo. Observe que ele vai falar a partir do versos 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue. Um alarme aqui que fica gritando, irmãos. Então observe aqui que eu talvez resumo todos esses versículos aqui que nós lemos aqui nessa primeira parte, no 19, que fala assim, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse, nele quem? Em Cristo. Tudo. Habitasse tudo, né? Todas as coisas. Todas, o termo aqui que é usado é toda a plenitude, né? Então observe que lá no 15 fala assim, a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou seja, não por ele, para ele. E aqui é importante deixar,
não que ele tenha sido o primeiro a ser criado. Jesus não foi criado, ele era Deus. Então é importante saber isso. Ele não foi criado por Deus, ele era Deus, né? Ele se fez homem, né? Era Deus, por isso que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Então, mas dele parte todas as coisas, né? E as coisas visíveis, as invisíveis, os tronos, as soberanias, né? Enfim, tudo foi feito, tudo subsiste por ele. E ele é o cabeça da igreja. O 18 fala assim, isso é muito importante. Ele é o cabeça da igreja. Isso está deixando bem claro lá para os Colossenses, para nós. Gente, Cristo é o cabeça da igreja. Então, não é um homem o cabeça da igreja, é o próprio Cristo, que é o próprio Deus, que é o primogênito da criação. Tá? Então a gente precisa entender isso. Por isso que a gente não pode conduzir a igreja, né, como se fosse nossa. Não, a igreja é dele. Nós somos servos dele. Precisamos buscar a direção dele, o conhecimento, a vontade dele. Tá? E ele fala a partir do versos 20, então, que habitasse a plenitude dele, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. A preocupação de que nós entendêssemos que está sendo tudo reconciliado através dele, todas as coisas nos céus e na terra, através do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Amém? Que versículo que eu ponho? Versos 21 agora. 21. É que o seu está separado, né? O meu não. Ah, é. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui ele tem uma preocupação de passar para os colossenses o que, queridos? A importância seguinte, que antes eles estavam separados de Deus, agora não estão mais. Agora vocês estão com Deus. Eram inimigos por causa disso. Vocês estão salvos, né? Pela graça de Deus, pelo amor de Deus, tá? Mas havia uma preocupação seguinte, né? Porque até hoje, né? É uma questão ainda muito pontuada. Uma vez salvo, sempre salvo. Eu aceitei Jesus, agora eu posso virar o chapéu velho, tá tudo bem, né? Eu não perco mais minha salvação de forma nenhuma. Eu sei que hoje, isso ainda hoje é uma discussão, né, queridos, teológica inclusive, que muitos defendem não, que uma vez salvo, sempre salvo, outros falam que não, enfim. Mas vamos ver o que o apóstolo diz aqui na carta aos Colossenses. Ele fala assim no verso 22, mas agora ele reconciliou pelo seu corpo físico de Cristo. Através da morte dele. Isso, apresentar diante deles por santos. Um motivo, para apresentá-los santos, inculpáveis e livres de acusação. Isso, diante de Deus, né? Maravilha. Deles santos e inculpáveis, sem acusação. Desde que continue alicerçados na fé. Aí você vai falar, o que você entende como desde que? Você tem que se manter. Né? Continuem firmes. Firmes na fé. Sem afastar. O que você entende como sem se afastarem da esperança do evangelho. Significa o quê? Que se você se afastar da esperança do evangelho, será que pode correr algum risco? Aí fica o teu entendimento, né? Eu entendo que eu não posso me afastar, né, da esperança do evangelho, tá? É que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos debaixo do céu. Este evangelho é o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, aqui ele está dizendo, enfim, cuide, né? Você é salvo, você recebeu, mas cuide, zele por isso, né? Não se afaste dessa esperança. Zele por sua salvação. Exatamente, fique firme nessa fé, tá? Então, ele reforça isso aos Colossenses e a nós nesta manhã. E ele termina dizendo assim, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua em mim poderosamente. Nossa, tremendo, queridos. E
Enfim, eu resumiria aqui o 26, que fala o mistério que esteve oculto, né? Ele resumindo E foi aqui, revelado a todos, né? exatamente, né? Inclusive aos gentios. Que é justamente a graça, ou seja, Cristo Jesus esteve oculto, mas que agora, inclusive aos gentios, é revelado como a salvação do mundo, né? Daí o verso 27 fala, quis dar, né, a conhecer a todos, né, inclusive gentios, deste mistério que é Cristo, A deixa bem riqueza claro. desse mistério. Qual que é o mistério? Cristo em vocês. Cristo aonde? Em vocês. Em cada um de nós. Essa é a gloriosa riqueza desse mistério. Cristo em vocês. Então, queridos, que nós possamos receber nessa manhã essa palavra do apóstolo Paulo aos Colossenses e que fique bem claro, Cristo está em mim, em você, em nós. Vivamos Cristo, então. E se esforçar, como ele fala no último versículo, né? Porque ele diz, para isso eu me esforço. Para quê? Lutando conforme a sua força, que atua em mim poderosamente. Então, assim, lute, se esforce, mas com quê? Com a força dele que atua em você poderosamente. Lembre dessa força que atua dentro de você com poder, gente. Você tem uma dinamite dentro de você, um poder atuando dentro de você. Nossa. Então se esforce com esta força. Exatamente. Segundo o poder que em nós opera. Não é na sua força, na força dele que atua poderosamente em você. E nessa força você vai ser mais do que vencedor nesse dia, em nome de Jesus. Exatamente. O teu milagre já está pronto e você já está contemplando já um grande testemunho. E o nosso também, né? Amém? E vamos trabalhar, gente, que nós temos que tomar café que nós não tomamos ainda e temos que fazer muita coisa.